Olá a todos, eu me chamo João Paulo Siqueira César, sou educador musical há mais de 10 anos, trabalho com aulas coletivas há quase o mesmo período e minha experiência é dentro de instituições lar-abrigo, alguns trabalhos por prefeituras. Dentro do projeto Guri trabalhei no polo aberto, como também no polo fechado, que é a Fundação Casa, onde atualmente também trabalho como educador de cavaco. E também hoje trabalho para a ONG Gada, que no polo fechado, como educador de violão. Bom, eu vou estar trabalhando com vocês, comentando com vocês sobre o ensino coletivo de instrumentos musicais, alguns pontos positivos sobre esse tipo de educação e algumas reflexões, né? Então, vamos lá. Os pontos positivos que podem acarretar o ensino coletivo de instrumentos musicais. É eficiente como base estrutural, se buscando nas metodologias de educadores musicais. Dentro do nosso trabalho, como educador, você que talvez esteja do outro lado também seja um educador musical, além da nossa prática, a gente precisa se embasar. Então, a gente tem muitos educadores da primeira geração, com métodos ativos, que fazem a educação ficar mais focada, né? E se você tem mais caminhos e recursos. Dentro da primeira geração, a gente tem The Crows, Orff, Kodaly, entre outros. Já da segunda geração, temos alguns educadores importantes também. Um é o Swank, com seu sistema tecla, que inclusive embasa o projeto Guri. E também temos Schaefer. Este educador embasa, no caso, o projeto Gada, com toda a concepção sonora e tudo mais. Outro ponto, o entendimento dos elementos técnicos musicais na iniciação musical é rápida. Então, é muito comum, dentro do trabalho, né, você vê que a assimilação dos alunos é muito rápida. Normalmente, numa aula particular, o que acaba acontecendo? Não que não seja também, mas ele tem o parâmetro somente do professor, que vai estar lá tendo um acompanhamento exclusivo. Mas dentro de uma aula coletiva, ele vai ter, além do acompanhamento do professor, os seus colegas. Como ele também pode ser uma pessoa que vai estar ajudando os seus colegas. Se ele tiver um bom desenvolvimento, ele pode ser um auxiliar. Mas isso estaremos tratando mais na frente. Isso acaba motivando, né, esse ensino coletivo, essa vivência. Bom, outro ponto importante, utilização de recursos tecnológicos. Essa é uma das coisas que a gente tem que aproveitar o máximo possível. Vou dar alguns exemplos. Na questão de apreciação, a gente pode utilizar o som, se tiver na sala de aula, a questão de TV, audiovisual, né? Ou também como um retroprojetor, né? E isso a gente pode trabalhar além da apreciação, usando outro recurso tecnológico junto com o audiovisual, a questão da internet, o YouTube, que traz muitos artistas que às vezes são referências para nós e para os alunos, e isso torna a aula muito mais dinâmica. Se você quer dar um exemplo, você pode mostrar e você pode usar um vídeo, né? Então isso é uma coisa que funciona muito bem, e então é uma coisa, se você tiver a oportunidade de ter internet, dá para se utilizar. Um outro exemplo muito simples para um entendimento, às vezes no caso do violão, para aprender as cordas, as cifras, usando um afinador eletrônico, né?
você pode estar trabalhando ali o nome das cordas, a exemplificação das cifras. Então é um recurso simples que dá para você utilizar. Para finalizar, porque já tem muitos mais exemplos, a gente pode também estar utilizando, se dependendo da estrutura do local que você está, a infosala, os computadores, para estar utilizando os softwares, né? Para estar trabalhando a parte de leitura musical, entendimento, a construção na partitura, escrita. Vai da criatividade do educador. Bom, outro ponto, o desenvolvimento musical ocorre de maneira acelerada e com isso os alunos têm um bom rendimento e continuidade. Praticamente, você tem que saber utilizar todos os recursos para que isso, além do rendimento, se foque na continuidade também, né? E quando você tem uma aula bem embasada, utilizando bem os recursos, é muito provável que o aluno se motive e queira continuar no curso. Então a gente tem que estar sempre focado nisso. Pensando nisso, em outro ponto, né? A teoria musical aplicada à prática musical, facilitando a compreensão dos alunos. A gente não pode ser uma aula, ser uma situação em que o aluno fique totalmente focado na prática, ou também fique totalmente focado na teoria, né, que seja até uma educação retrógrada. Porque se ficar na prática, vai chegar um momento que ele não vai ter mais embasamento e não vai crescer. E se ficar só na prática, a aula vai ficar talvez muito enfadonha e também não vai ter o desenvolvimento do entendimento do que ele aprendeu. Então, a fazer isso de maneira conciliada, acho que é o mais importante para o desenvolvimento do aluno. Bom, aí eu acabei deixando em negrito esses pontos aqui, desenvolver muitos aspectos no educando, entre eles a coordenação motora, percepção auditiva, a concentração, que a gente vê que os alunos hoje em dia têm uma dificuldade cada vez maior de se ficarem centrados em alguma coisa, são muito dispersos, porque parece que fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, mas não fazem nada direito. Então, isso acaba ajudando. Um outro ponto que acaba ajudando na aula de música coletiva é a disciplina, porque se não tiver disciplina, não se dá para criar um ensino, não dá para o aprendizado, né? Então, acho que é essencial, assim, e nisso acaba se criando respeito e tudo mais, e ele acaba entendendo até esse processo. A memória, o raciocínio, a agilidade, o relaxamento, a cooperação e a solidariedade. É uma das, talvez, coisas mais importantes, porque a gente vive num mundo tão egoísta que quando você tem uma classe, você faz com que os alunos se ajudem e entendam o outro. É essencial para ele como ser humano. Autoconfiança, independência e autonomia. Autonomia eu acho que é uma coisa bem interessante, porque às vezes o aluno parece que sabe tomar uma decisão, mas às vezes quando você deixa numa posição em que ele tem que tomar a frente, ele não sabe o que fazer. E dentro de uma aula de música, se você saber trabalhar bem isso junto com todos os alunos, com certeza ele vai crescer muito. Agora, pontos para reflexão, né? Porque mesmo assim, tendo vários pontos positivos, algumas coisas às vezes não acabam funcionando muito bem, então você sempre tem que estar atento. Acreditar que as dificuldades serão superadas somente com exercícios técnicos. Isso é um erro, às vezes, da educação tecnicista, né? E que você acaba não preparando o aluno por etapas ou sempre focando em um ponto, né? Antes, às vezes, do aluno ir para o instrumento, acho que o pensamento musical dele tem que estar muito bem embasado, senão acaba ficando muito enrolado e as coisas não ficam claras, né? Então tem que estar muito claro essa questão das etapas e como fazer
como chegar, e não somente com exercícios técnicos, às vezes com bons exemplos, usando a imaginação e ludicidade. A utilização da preferência musical do aluno como uma ação isolada, sem preparar uma proposta de continuação. Às vezes você quer motivar o aluno, só que o que acaba acontecendo? Você está motivando, está fazendo, só que você só dá o que ele quer e não se prepara para estar chegando a um conteúdo mais aprofundado e não tem uma continuidade. Então você simplesmente está dando o que ele quer e não é referência para o aluno. Heterogeneidade do aluno em seu nível de desenvolvimento. Isso é uma coisa muito comum numa aula em grupo. Então você tem que saber trabalhar isso de maneira muito proveitosa, como foi colocado os pontos positivos, porque senão isso vai se tornar um problema. Se você não tiver uma aula muito bem preparada, sabendo que tem um aluno que tem um desenvolvimento X e outro Y, e você não vai conseguir fazer. Você tem que estar sempre preparado com materiais, além do rendimento, que ser esperado, e aí também trabalhar com a colaboração entre os alunos, para que depois às vezes se dividem em subgrupos, né, dentro da própria aula. A utilização do ensino coletivo em níveis mais avançados. Isso é um ponto que, se você não tiver preparado, você vai acabar perdendo seus alunos. Porque é o que acontece? O aluno fica mais avançado, ele vai ficando cada vez mais autônomo. Isso é essencial. Então, da mesma forma da questão da heterogeneidade, você tem que estar preparado com material para que, fazendo a divisão de subgrupos, você em determinado momento da aula você consiga dar a atenção necessária e ter um desafio para que cada aula cresça, e isso é essencial. Compreensão da aprendizagem coletiva como parte de um contexto tendo a valorização das interações pessoais. Isso talvez é a maior riqueza da aula coletiva, né? Que além de todo aprendizado musical, porque a gente trabalha com pessoas e tem que se fazer elas se conhecerem e respeitar o próximo. Então as aulas coletivas têm esse fundo social extremamente importante, que tem que ser um dos pilares para a sua estruturação. Bom, aqui está alguma das referências que eu acabei me embasando. Espero que ajude a outros educadores musicais. E um abraço a todos.